O que eu vou te falar nesse vídeo aqui foi o diferencial de eu ter saído do zero e ter alcançado mais de 50 mil reais em 2025 com edição de vídeo, com uma média mensal de 7, 8, 9 mil reais todos os meses. Quando eu aprendi esse conceito aqui, e eu aprendi com um youtuber gringo, com Alex Hormozzi, cara, simplesmente mudou a forma como eu pensava, como eu enxergava a internet. E depois eu fui perceber, e assistindo podcast de pessoas de sucesso, assistindo vídeos dele, pô, MrBeast, Elon Musk, vendo esse padrão de pessoas, cara, eu percebi, esses caras fazem exatamente isso, e é por isso que eles têm sucesso e a maioria das pessoas não tem. Então, quando eu comecei a aplicar esse conceito, cara, pra mim tudo mudou. Então, qual é esse conceito, sem mais enrolação, sendo bem direto pra vocês? É o conceito de input e output. Você muito provavelmente não tá tendo resultado no que você quer, porque você só tá focando no output. E isso, você, cara, quando você entender isso, você vai perceber, cara, tudo faz sentido, Lucas, pô, obrigado por ter me avisado isso. E, cara, eu só tô fazendo aqui, eu gosto de contar minhas experiências aqui para ajudar as pessoas que já estiveram onde eu estava antes. Então, quando eu não entendi esse conceito, eu pensava provavelmente como você tá pensando agora, que é só focar exclusivamente e excessivamente no output. O que seria o output? Bom, vamos entender primeiramente o conceito dessas duas coisas. Para você ter uma coisa, você tem que fazer um input e para conseguir essa coisa, o resultado dela é um output. Como assim, Lucas? Me dá um exemplo. Vamos supor que eu sou um editor de vídeos e eu prospecto clientes online, que eu já ensinei muito para vocês aqui nesse canal, é uma das coisas que eu ensino, que é prospectar clientes através do e-mail, através do Instagram. E vamos supor que eu coloco na minha meta vamos supor que você quer fazer igual eu, fazer 9 mil reais por mês com edição de vídeo. Essa é a minha meta. Vamos colocar aqui essa é a minha meta. O que vai acontecer na primeira semana que você decidir? Vamos supor que você decidiu isso em um domingo. Cara, na primeira semana, na segunda-feira, você, beleza, vai começar, pô, cara, o Lucas me falou, me deu aquelas dicas, pô, vamos pra cima aí, e aí você começa a prospecta até mais do que a meta, prospecta, sei lá, 50, 100, quase praticamente editores por dia, e aí, cara, não recebe nenhuma resposta. Porque é normal, você só tenta um dia. Só que aí você fala, não, não, beleza, essa é a minha meta, cara. Eu vou persistir. Eu sei que as pessoas de sucesso persistem. Pô, cara, eu vou pra cima, eu vou, cara, continuar e não vou desistir disso aqui. Aí no segundo dia, você não recebe mais nenhuma resposta. Terceiro dia, mesma coisa. Quarto dia, mesma coisa. 2 semanas que você recebeu uma resposta e foi um cara dizendo, pô, mano, perdão, não tô interessado, tá ligado? Depois dessas 2 semanas, você desiste. Por quê? Porque você colocou a sua meta como o resultado. E não, você colocou a sua meta no output e não no input, que é o quê? Mandar 30 e-mails todos os dias para potenciais clientes. E aí, como um passe de mágica, com a pessoa que, por exemplo, focava nos inputs, continuou fazendo ao longo de um mês inteiro, e sei lá, quando chegou na segunda-feira do mês de 2, uma pessoa quis marcar uma reunião, ela fechou um contrato de 1.500, 2.000 reais. E você, que focou literalmente só no resultado, no output, ficou aqui, ó, chupando o dedo. Não tem como isso acontecer, rapaziada. Rapaziada, se vocês pararem pra pensar nisso, faz muito sentido. Vocês acham que o MrBeast seria o MrBeast se ele focasse que ele é o MrBeast? Pô, eu sou absurdo, pô, eu tenho bilhões de views, cara, que bacana, eu tenho marcas. Não, porque ele tá tão focado no que ele tá fazendo no dia a dia, ele tá tão focado no processo, que, cara, aquilo dá uma motivação a mais pra ele alcançar, obviamente, o resultado, que é já absurdo, mas ele precisa de alguma motivação no processo, como ele fez, sei lá, 9 anos praticamente, como ele explicou em um podcast, 8, 9 anos sem praticamente ter nenhuma visualização no YouTube, para no oitavo, no nono ano, ele estourar de vez. É simplesmente o que essas pessoas fazem. Porque não tem como, rapaziada. É muito tempo que você tem que aguentar sem ter resultado até ter o primeiro resultado, que às vezes nem é o que você espera. É às vezes 100, 150, 200 reais. Então, quando você tem essa mudança de mentalidade, cara, você simplesmente alcança o que você quiser na vida, em qualquer área da sua vida. Porque você está focando ali todos os dias nas tarefas e nas áreas que você precisa fazer para alcançar aquele output. Mas você não está pensando nele. Você colocou ele ali, mas você está aqui, ó, focado no que você precisa fazer. Então, se você começa a ter essa dedicação diária pelo que precisa ser feito, os inputs e os outputs, cara, vai ficar bem mais fácil. Vou te dar outro exemplo. O Elon Musk. Você acha que se o Elon Musk ficasse todo dia na poltrona dele ali, pô, eu sou bilionário, pô, que bacana, eu criei a Terra, pô, que bacana, tô levando as pessoas para Marte, pô, legal. Se ele focar só nisso, ele esquece o que ele tem que fazer, que são às vezes algumas tarefas chatas. Por exemplo, para chegar em Marte, ele precisa ver o tal da engenharia do foguete, da água, com o que está acontecendo com o sensor do foguete e tal. Tem que demitir um engenheiro que não está dando resultado e contratar outro e tal. Isso às vezes não vai ser muito prazeroso. Obviamente, o resultado de sempre, muitas vezes, se você atinge aquilo que você quer,
ele vai ser prazeroso para você, mas o que vai fazer você chegar nele vai ser justamente aquelas ações que você fez ao longo do caminho. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a focar muito mais, principalmente nos clientes, obviamente que eu já tinha adquirido, na época eu tinha, sei lá, que eu descobri esse conceito, já tinha 3 ou 4 clientes ali por mês, e eu conseguia entregar muito mais para eles, porque eu estava focando realmente no que eu estava entregando ali, que no caso era o serviço de edição e corte de vídeos. Ou seja, eu estava começando a entregar esse serviço com mais qualidade, com mais excelência, justamente por causa disso, porque eu percebi, cara, o dinheiro ele vai ser uma consequência, se as pessoas vão me pagar, assim, obviamente fechamos o contrato, fechamos nesse período mensal que eu vou produzir esses vídeos para ela, cara, eu vou entregar o meu melhor, eu vou fazer com qualidade, eu vou fazer com excelência. E a mesma coisa, no caso, eu estou falando aqui dos entregáveis e tem a outra parte que é a parte mais da venda, que é a parte onde você se vende para as pessoas contratarem o seu serviço. Eu vou focar, cara, no que eu preciso fazer para agregar no negócio da pessoa e não chegar na reunião e dizer, cara, me dá dinheiro que eu vou fazer isso para você. Não, eu vou dizer, cara, olha, eu identifiquei isso no teu canal. Tanto que, além disso, de aplicar esse conceito, eu dou 2 vídeos gratuitos para todas as pessoas que entram numa reunião comigo. Então, olha o nível cara, de valor que eu agrego para essas pessoas sem mesmo antes delas terem me pagado nada. Então é algo que eu falo que é tipo assim, você não tá ligando pro dinheiro inicialmente. Obviamente que todo mundo precisa do dinheiro, obviamente não vou ser o hipócrita aqui, dinheiro é muito bom sim, mas você precisa focar naquilo que você precisa fazer antes, para conseguir aquele dinheiro que vem depois do processo que você executa ali das ações que você precisa fazer todos os dias para alcançar aquele resultado. Então, cara, seja qualquer coisa que você, e provavelmente você já sabe o que você precisa fazer, cara. Você às vezes só não faz por, cara, preguiça, por procrastinação, por dizer, ah, não, mas amanhã eu faço, ah, não, mas não tá perfeito, ah, não, mas então tudo isso acaba te atrasando do que você realmente quer. Você já tem alguma pessoa ali que muitas vezes está errando, 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 já passou por isso, porque ela está focando no processo, ela está errando, já acertou e já começou a ter os resultados que você almeja, mas que ela, por focar tanto naquilo que ela tem que fazer, atingiu antes de você esse resultado. Então, eu espero que eu tenha deixado bem claro a adição desse vídeo aqui, que é, obviamente, rapaziada, vocês podem ter metas, vocês podem almejar uma vida melhor, almejar ganhar 5, 10, 50 mil reais por mês, obviamente que pode, isso é muito bacana, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, você precisa focar muito mais no que você precisa fazer, principalmente no início, tá? Porque quando você for ver aquela a mínima parcela de resultado, seja o que for, aquilo já vai te dar uma dopamina do resultado que você vai falar, cara, eu quero ter essa sensação de novo. E aí sim que aí a gente começa a conversar no jogo do resultado do output. Que aí você vai perceber, pô, quando eu foco nisso, quando eu foco nessas tarefas, quando eu foco nos inputs, o output ele vai ser natural, alguma hora ele vai vir. Talvez eu não sei, eu não saiba quando, mas alguma hora ele vai vir. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenha ficado bem claro. Se vocês quiserem mais dicas, eu dou dicas de mentalidade, modelo de negócio, sobre o que eu faço hoje, já se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, rapaziada, é só o começo.